Segundo motivo para que você saia da igreja que você congrega são os abusos do pastor, a postura ditatorial dele e o seu não cumprimento dos requisitos bíblicos necessários para o exercício do cargo. Pedro, em sua primeira carta, dá as instruções necessárias para que o rebanho seja bem cuidado pelos pastores. E o texto diz o seguinte: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. A palavra dominadores no versículo 3 se refere a um governo autocrático e arbitrário sobre o rebanho, sobre os membros da igreja. Embora Jesus tenha dado autoridade aos líderes da igreja, nenhum líder pode abusar do poder que recebeu, não pode ir além dos limites estabelecidos. O pastor ele não pode ser um coronel da fé. Se o pastor da sua igreja é um dominador que, para estabelecer a sua vontade, a sua verdade, os seus próprios pensamentos, manipula os membros, manipula a liderança e ameaça quem o contraria, se ele se intromete em assuntos particulares que não competem a ele, ensina doutrinas estranhas às escrituras com o objetivo de manipular as pessoas, dizendo que o não cumprimento delas é estar em desobediência a Deus, você precisa pensar seriamente sobre a sua permanência nessa igreja. Em 1 Timóteo, Paulo diz quais devem ser as características dos pastores da igreja. E o texto diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. O pastor da sua igreja pode pregar corretamente, conhecer todas as doutrinas bíblicas, está apto para transmitir o seu conhecimento, mas se ele não dá bons testemunhos, se não é um homem sensato, equilibrado, se ele é um barraqueiro, se na sua falta de domínio próprio ele dá uns tapas na sua esposa e até mesmo de forma subliminar aconselha os homens da igreja a fazerem isso para colocarem as suas mulheres no devido lugar delas, parece mentira, mas isso acontece. Se ele é um homem ganancioso, que cada dia mais busca meios para enriquecer e até mesmo usa a igreja para isso, se ele é mentiroso e falta com a verdade até mesmo em cima do púlpito, você não deve seguir esse homem, porque ele não é um crente. Na mesma carta, Paulo diz a Timóteo, o pastor da igreja, que ele deveria ser o exemplo para os fiéis da igreja no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O pastor ele não precisa ser um grande teólogo e nem um pregador espetacular como poucos, mas ele precisa ser o exemplo para os fiéis.